versículo de número 18. Hebreus 12, 18. Vejam bem, eu e uma linha da teologia dos teólogos, eles acreditam que o autor aos Hebreus é Paulo. Paulo é o autor dessa carta aos Hebreus, um grande conhecedor da lei hebraica, um homem que foi irrepreensível nela, que estudou com o maior rabino, ou o rabino de mais ascensão, de mais visibilidade da sua época, que era Gamaliel. Então Paulo era um exímio conhecedor da lei mosaica, da lei da Torá. E quando Paulo ele nasce em Cristo, ele tem um encontro com Cristo, e ele vai para uma preparação no deserto da Arábia. Paulo então ele começa a receber informações agora da nova aliança. Por quê? Porque na graça toda informação ela é aberta, porque a luz se manifestou na graça. A luz é quem? Cristo. O Evangelho de João capítulo 1 versículo 17 diz que a lei veio por um servo, mas graça e verdade vieram através do Filho. Então, para dar a lei, o Pai usou um servo, Moisés, mas a graça, ele enviou o Filho. Então, a lei é um livro encoberto, porque o Espírito Santo ele agia somente em 3 classes de pessoas, e ele vinha, agia e ia embora, que era em sacerdotes, profetas e reis. Então o Espírito Santo se movia nessas 3 classes de pessoas: sacerdotes, profetas e reis. E ele vinha para uma missão e ele voltava para o Pai, ele não permanecia. Por quê? Porque o homem era morto no Espírito. Mas já na nova aliança, o Espírito Santo foi derramado. E onde está isso? Atos capítulo 2. Por que o Espírito Santo foi derramado? Porque o Espírito Santo é quem batiza as pessoas no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem sela as pessoas para o corpo de Cristo. O Espírito Santo é o selo, é o penhor. E é o Espírito Santo que se move hoje. Assim como Mordecai cuidou de Esther para o rei Assuero, assim também o Espírito Santo é o nosso Mordecai, cuidando da Esther, da nova aliança, que é a igreja, para o rei Assuero, que é Cristo. Então, o velho pacto é uma sombra, mas a nova aliança é a realidade. No velho pacto, eles falavam de Cristo, mas no novo pacto, Cristo se manifestou. No velho pacto, profetizaram sobre Jesus, mas no novo pacto, Cristo se manifestou. Entende? Então, o velho pacto, a lei, os profetas e os salmos, isso é o Velho Testamento, profetizou e disse acerca de Cristo, mas na nova aliança, no novo concerto, são os 4 evangelhos e as cartas pastorais e Apocalipse, Cristo se manifestou, principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vê a ação de Cristo, a profecia se cumprindo dos profetas do antigo pacto, se cumprindo os 4 evangelhos. Mas quando Cristo é levado em ascensão aos céus, e ele promete o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele desce em Atos 2, em Pentecostes, dali em diante agora a igreja está sendo cuidada por o Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo está convencendo o homem do seu pecado, que é a incredulidade. Essa é a missão do Espírito Santo: convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque Satanás já está condenado. Então, o
Espírito Santo veio, e além de vir, ele veio então formar o corpo de Cristo, esse organismo vivo chamado igreja, a eclésia dos santos. E igreja não é uma placa institucional. Igreja não é uma placa institucional ou denominacional. Não é uma logomarca, não é uma patente. A igreja de Cristo, essa igreja formada pelo Espírito Santo, é no mundo inteiro. Ela não tem CEP, ela não tem logradouro, endereço fixo. Essa igreja é um organismo vivo, ela não tem nome, porque a igreja de Cristo é uma só. Cristo não tem várias igrejas, várias noivas. Cristo tem uma noiva só, que é a igreja santa, sem culpa, sem mácula, irrepreensível, santa e gloriosa, que é a noiva dele. Então isso tudo está na onde? Na nova aliança, no novo concerto, no novo pacto. Porém, o novo concerto, o novo pacto está em luz, assim como essa luz que está aqui sobre mim, né? Todas as outras do templo aqui estão apagadas, mas essas que estão em cima de mim, me clareando. Assim é o Espírito Santo dentro da nova aliança. O Espírito Santo, ele abriu o novo concerto, e quando ele abriu o novo concerto, ele mostrou para nós e mostrou aos santos apóstolos o que estava encoberto, que era o velho pacto, os acontecimentos do velho pacto, as coisas que sucederam, os eventos que sucederam no velho pacto. E é isso que agora o autor aos Hebreus vai falar aqui no capítulo 12, no versículo 18. Ele vai falar entre a diferença do Sinai, do Monte Sinai e do Monte Sião. O Monte Sinai estava no deserto do quê? Ele saindo do Egito, deserto do Sinai. Mas o Monte Sião já estava onde? Então agora veja bem, o Espírito Santo, ele traz à luz o significado do Monte Sião e do Monte Sinai. A lei se manifestou aonde? Aonde Moisés recebeu a lei? No Monte Sinai. E no Monte Sião? A graça se manifestou. Então, vamos ler. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais. Quando isso aconteceu? Quando Moisés ouve de Deus falando para o povo: olha, traz o povo para cá, ninguém toca no monte, eu vou descer e vou falar com eles. Quando trovões, relâmpagos e a nuvem de glória desceu sobre o Monte Sinai, o que o povo fez? O povo teve medo, o povo recuou e falou para Moisés: não, você vai lá que Deus fale com você e você fale conosco. Eles tiveram medo da glória de Deus. Mas Deus desceu ali, veja, Deus desceu no Monte Sinai para agir com graça e favor para com o povo. Mas eles preferiram um mediador, escolheram Moisés. Porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Olha isso, essa era a ordenança. Que até mesmo se um animal tocasse no monte, por quê? Porque aquilo ali se tornou santo, ele deveria ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e tremo. Isso aqui é o acontecimento do Monte Sinai, Êxodo 19. Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, o povo fica lá no pé, e Moisés fica ali por 40 dias, e depois de 40 dias, Moisés não desce, está lá no meio da glória, o
povo se corrompe e promove uma orgia e a adoração a um bezerro de ouro. E aquelas cenas foram tão terríveis que até mesmo Moisés viu. Até mesmo Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Isso é o acontecimento do Monte Sinai, aonde a lei foi dada, os 10 mandamentos foram dados, gravados em placas de pedra. Mas, agora ele vai falar do Monte Sião. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo. Veja, o Monte Sião é a cidade do Deus vivo. O Monte Sião, não o Monte Sinai. Muitos consideram o Monte Sinai o altar de Deus, mas o Monte Sião é o que? A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. Olha o que ele está escrevendo agora. Ele faz uma comparação do Monte Sinai, mas ele pega e diz agora: mas vocês agora têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. João, quando ele está no céu escrevendo o Apocalipse, no final do Apocalipse, do capítulo 20 em diante, o que João vê? Ele vê o que o autor aos Hebreus escreveu. Ele vê a cidade santa. Inclusive, é uma canção muito profunda que a Rose Nascimento canta sobre essa passagem. João viu a cidade santa. João viu a cidade santa, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa, a gloriosa reunião dos milhares de anjos. E ele diz: a igreja dos primogênitos. Veja, a igreja está na nova aliança, no Monte Sião, não no Sinai, cujos nomes estão escritos nos céus. Quando é que nós temos o nosso nome escrito nos céus? Quando nascemos de novo. E todos aqueles quantos teus nomes não foram achados escritos no livro da vida. Isso também está no finalzinho, capítulo 20, 19 e 20 de Apocalipse. Foram lançados no lago de fogo e enxofre, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Veja, em Sião, na nova aliança, nós nos achegamos a Jesus, porque Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Quem é Abel? Irmão de Caim. E o seu sangue clama. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre isso. Mas o sangue de Jesus, desse mediador, o mediador de uma nova aliança. E qual é a aliança? A da graça, a do favor imerecido. Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. Por isso ele veio. E João, no capítulo 1, no versículo 17 do seu evangelho, diz isso: que a lei foi dada por um servo,
mas graça e verdade vieram por intermédio do Filho. Ele não usou outro servo, ele usou o Filho para trazer um novo concerto, a nova aliança. Então Jesus é o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o seu sangue aspergido? Porque Paulo, tendo então a luz sobre ele, o Espírito Santo de Deus, ele deu a Paulo o entendimento sobre o tabernáculo terreno, que está em Hebreus. Quando Moisés recebeu as orientações do tabernáculo terreno, nada mais é do que uma sombra do tabernáculo celestial. Então o autor diz que quando Cristo se elevou, ele entrou verdadeiramente no tabernáculo eterno, no verdadeiro tabernáculo, e ali ele aspergiu o seu sangue, assim como o sangue era aspergido sobre o propiciatório entre meio os dois querubins que ficavam de frente um por outro sobre a arca da aliança. Aqueles dois querubins, eles significam guardiões da santidade de Deus. Cristo aspergiu o seu sangue ali, Deus aceitou, e aí então, segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi transformado sacerdote, ou sumo sacerdote para sempre, e Deus aceitou o seu sacrifício, o seu sangue, e não havendo necessidade de nenhum outro sacrifício. Mas o que a lei promove? Sacrifícios, sacrifícios, e nessa onda de sacrifícios, hoje a cristandade, ela vive em torno de sacrifícios. É sacrifícios para orar, é sacrifícios para jejuar, é sacrifícios de ofertas, é sacrifícios e sacrifícios, e é um tal de pagar o preço, pagar um preço, eu vou pagar um preço, eu vou pagar um preço. Querido, Cristo já pagou o preço. Precisamos crer no preço que ele pagou. E o autor continua: mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, versículo 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeites, cuidado, irmão, não rejeites aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Fim dos tempos. Essa é uma série que a gente vem falando sobre ela, o final dos tempos. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. O que ele está falando é das coisas terrenas, e hoje há uma busca pelas coisas terrenas. Querido, as coisas daqui vão passar, só uma coisa não vai passar: a palavra de Deus. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não. O que ele disse, o que ele falou, o que ele ensinou, tudo que foi feito, criado, vai abalar, só as inabaláveis vão permanecer. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos, e desse modo
Adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então entenda, irmãos, a lei no Monte Sinai estabelecida, mas a graça no Monte Sião. Veja que, olha quanta coisa gloriosa na nova aliança, no novo concerto, mas tem chegado ao Monte Sião, a graça, o favor imerecido, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, uau, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Olha o que está na nova aliança, na graça, no favor imerecido. Então a dificuldade de se compreender a graça é porque na graça nós somos libertos. As pessoas acham que graça, o que nós pregamos graça, e a graça que nós pregamos é liberdade para fazermos o que quiser. Não, querido, não e não. A graça, ela nos pressupõe, ela nos coloca diante de uma responsabilidade, ela nos ensina a ter responsabilidade. Olha sobre liberdade o que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5 versículo 13. Eu já conheço esse versículo, eu poderia liberá-lo aqui, mas eu quero ler Gálatas capítulo 5 versículo 13. Paulo diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Veja, olha o que ele diz. Mas eu vou voltar no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, Ele nos chamou para uma liberdade, para a liberdade, e Ele nos libertou. Veja, Ele nos chamou e nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Veja, isso é graça. Ele está dizendo, olha, Ele nos chamou para uma liberdade, mas não se sujeitem novamente a um jugo de escravidão. E o que é que nos escraviza? Não é o pecado? Não é o pecado que nos escraviza? Não é o pecado que escraviza, e não é o pecado que escravizou Adão com a queda no paraíso e reinou até a vinda do segundo Adão, que é Cristo, porque Ele nos libertou do domínio do pecado. Então, se Ele nos libertou, olha o conselho: portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a nenhum jugo de escravidão. E aí eu estou lendo aqui a King James, e há uma nota aqui no rodapé que diz assim, ó: a palavra liberdade é enfatizada por sua localização na frase original grega e revela a nossa total independência do jugo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus. Essa liberdade que Cristo nos libertou é do que, irmãos? É da nossa do nosso apego à lei, do domínio da lei. Cristo nos libertou dela.
Ora, agora como que eu vou pregar a lei? Como que eu vou viver debaixo da lei, se Cristo veio e me libertou do jugo da lei? Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou, para andar verdadeiramente, de fato, livre diante dele, não por uma exigência, mas por amor, por temor, por obediência, não por imposição, porque alguém está impondo. Olha, se você não dizimar, o devorador vai te matar. Olha, Deus vai te punir, Deus vai te castigar por constrangimento se você não ofertar. Constrangimento, não, Cristo me libertou. E aí, no grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas da lei judaica. Cristo libertou do domínio da lei judaica, das leis judaicas. Eu não fui chamado para obedecer às leis judaicas, fomos chamados para obedecer a lei de Cristo, através do Espírito Santo, gravados em nossos corações, não em tábuas. Eu fui chamado para obedecer a Cristo, não a leis judaicas, porque nem o judaísmo obedeceu à lei de Cristo, eles obedeciam a Moisés, é o que Moisés escreveu, porque quando confrontavam Cristo, eles diziam: na lei de Moisés, Moisés disse isso, Moisés disse aquilo, e eles diziam: e na tua lei, o que o Senhor diz? Quando pegaram a mulher em adultério, levaram, e eles disseram: na lei de Moisés manda apedrejá-la, e na tua lei, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Veja o contraste. Então ele diz: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá. O problema é você crer nisso, né, meu irmão? Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. Quer dizer, ter a marca da lei, ter a marca do antigo pacto, a marca da eleição, porque o circuncidar era a marca da eleição terrena, do povo terrenal. Mas o circuncidar da nova aliança é o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você. Esse é o circuncidar da nova aliança. Não é um corte no órgão genital masculino, não. E isso era a marca do antigo pacto, da eleição terrenal, mas da celestial é no Espírito. E outra vez vos declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Então, você que volta aos princípios da lei, você que retorna à lei, você que quer viver rudimentos da lei, você se circuncidou. Então, Cristo de nada vos servirá. Cristo de nada vos servirá. Você é como os fariseus que crucificaram Cristo. Crucificam. E você é um daqueles que pedem a soltura de Barrabás. Soltem Barrabás. E grita: crucificam, porque Cristo não tem valia para você. Porque a validade de Cristo está na graça, no favor imerecido. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória. Versículo 4: vós que vos justificais por meio da lei, você que se justifica por meio da lei,
porque nós aqui nos justificamos por meio da graça. Tanto é que nós somos confrontados com isso. Nós nos justificamos em Cristo por meio da graça. Aliás, nós somos justificados em Cristo. Vós que vos justificais, você que se justifica por meio da lei, estáis separados de Cristo, está vendo? Se você se justifica, por meio da lei, então quando você pega um ensino da lei, algum texto da lei e se justifica nele, então você está separado de Cristo. Você caiu da graça. Olha, caístes da graça. Caístes da graça. E aqui está, veja bem, o porquê do propiciatório. A tampa sobre a arca. A tampa, ela cobriu o pote de ouro com maná, a vara de Arão e as placas. E aí o propiciatório e o sangue de Cristo derramado sobre o propiciatório. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, se você se justifica pela lei, veja a diferença. Na lei era o maná, a vara de Arão e as tábuas. Mas na graça, veja que a graça, o sangue do Cordeiro que nos purifica, está acima desses três elementos. Então você caiu da graça. Você está desligado, você está separado de Cristo. Veja, separado de Cristo. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Veja, nem a circuncisão tem algum valor, mas sim a fé que opera pelo amor, mas sim a fé. Por isso os santos do velho pacto foram justificados pela fé. Assim também os santos da nova aliança, do novo pacto, são justificados pela fé. Porque os santos do velho pacto, eles pela fé acreditaram no Messias que viria, e nós pela fé acreditamos no Messias que já veio, o mesmo Messias. Os do passado olhavam para o futuro, e nós do futuro olhamos para o passado, mas nos encontramos num fator, num denominador comum, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mediador. Corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Homens? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Uau! Aquele que vos chama, vos chamou para a liberdade. Mas se alguém te convence a viver debaixo de julgo escravizatórios, então, meu irmão, ele não procede do Pai. Ele não procede. Olha como é pesado. Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Quem é que vos chama? Cristo. Mas quem te convence a viver debaixo de julgos da lei, ele não pertence a Cristo. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Olha só, aquele que te perturba vai sofrer
condenação. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. E ele perturba vocês com o quê? Com os ensinos da lei, com os ensinos da velha aliança, com os julgos. Mas há quem os defenda, há quem já está cego por isso e os defenda, sofrerá a condenação. Olha, e o primeiro passo delas é o do dízimo, dos sacrifícios, os sacrifícios de touros. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Então ele fala, se eu continuo pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado, porque a cruz é escândalo. A cruz é o escândalo, porque a cruz é a perfeição, a personificação verdadeira da graça. Porque foi na cruz que ele pagou o nosso preço, porque foi na cruz que a graça foi demonstrada, o tetelestai, a dívida paga, ele pagou a nossa dívida. Então, nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. E ele resume, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Veja isso, aqueles que dizem sobre nós, aqueles que falam sobre nós, que a graça que ora pregamos, que ora falamos, é liberdade para pecarmos, fazemos o que quisermos. Não! Porque a graça, ela nos coloca numa posição de responsabilidade, de temor. Olha o que ele diz: os pregadores da graça, não aqueles que caíram na graça, não aqueles que foram além, e existem muitos por aí que foram além da graça. Ele diz: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Foste sim. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. A carne é fraca. A carne é fraca. Não, meu querido, você tem o Espírito de Deus, o maior dentro de você. Jesus, olhando para os apóstolos, ele disse: maior é o que habita em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito da verdade. Em Romanos 8, versículo 26, Paulo diz: pois nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos auxiliando em nossas fraquezas. O Espírito Santo, veja que tudo é Ele. Não é o seu jejum que muda. Cara, seu jejum não muda Deus, não. Jejum não muda Deus, pagar preço não muda Deus. Deus continua sentado no seu trono, porque o preço já foi pago. Deus só se move mediante o que Cristo fez. Fora de Cristo ele não se move. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então não useis de liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Não, eu vou trair a minha esposa, eu vou adulterar e Deus vai me perdoar, porque na realidade nós vivemos na graça.
Eu vou prostituir, ele vai me perdoar. Eu peço perdão, ele me perdoa, porque vivemos para a graça. E por aí vai. Não vou fazer isso, mais aquilo, ele me perdoa, porque eu sou fraco. Toma vergonha, sou descarado. Toma vergonha. E ele diz: antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu paro por aqui. A graça